Sextou, meus amigos. E hoje, sabe quem é que vai pagar a conta do happy hour do sistema? Você. Porque aqui no nosso editorial hoje nós vamos mostrar um governador que tem encontros com um banqueiro que está sendo investigado e está preso. Vamos também falar sobre o rombo de um banco estatal aqui de Brasília que ele tem que cobrir com dinheiro. Vai sair da onde? Provavelmente dos cofres públicos. Vamos tratar também dos jatinhos que o ministro Dias Toffoli adora voar, que agora o mesmo jato que ele andou lá para ir para o jogo do Palmeiras em Lima, que é de propriedade de uma empresa vinculada ou ligada ao Beto Louco, ao PCC, Alto Comando, ele também usou, tem informações de que ele também teria usado, né, para ir ao resort de seus irmãos do Taiaiá. E fica até o final, não é de rir não, mas é porque eu tô ajustando a matéria aqui, viu, pessoal? Fiquem até o final, que eu também vou trazer um humor negro com relação a todos esses absurdos do Banco Master aí do nosso amigo Henrique Maderite. Fica até o final. Já vou colocar aqui na tela, pessoal, as nossas notícias, as nossas informações. Então, antes disso, você já sabe, ajuda a gente no canal e segue aí as nossas notícias. Vamos lá. Foco aqui, né? É difícil, mas é cada uma. Começar aqui com o Estadão, tá? Conforme prometido, com essa notícia aqui. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse em depoimento à Polícia Federal que tratou algumas vezes com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda do Banco Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB. Esse depoimento foi prestado no dia 30 de dezembro do ano passado ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal e ainda está sob sigilo. O Estadão apurou que Vorcaro foi perguntado pela Polícia Federal se havia tratado do tema com Ibanez e respondeu positivamente. O banqueiro disse ainda que o governador do Distrito Federal chegou a comparecer a um encontro em sua própria residência e disse ainda que esteve na residência de Ibanez. Vorcaro disse também que tratou do assunto em algumas reuniões institucionais em que estavam presentes Ibanez e outras pessoas. O Banco Master acabou vendendo cerca de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito consignado para o BRB, que a Polícia Federal identificou eram falsificadas. Por isso, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. O Banco Central vetou a tentativa do BRB comprar o Banco Master, mas ainda assim o BRB acabou injetando 12 bilhões de reais no Banco de Vorcaro, que acabou sendo liquidado pelo Banco Central. E agora a investigação está buscando saber se esses valores investidos pelo BRB vão dar prejuízo para o Banco Estatal ou vão ser recuperados de alguma forma. O Estadão entrou em contato com o governador Ibanez Rocha e ele confirmou que esteve na casa de Daniel Vorcaro, disse que foi convidado para um almoço lá, só que ele afirmou que não conversou sobre a compra do Banco Master pelo BRB e disse a seguinte frase: "Eu entrei mudo e saí calado". Para mais informações sobre a negociação entre o Master e o BRB e as investigações da Polícia Federal, siga o Estadão nas redes sociais. Bom, pessoal, essa matéria que nós estamos comentando é do Estadão, tá? Vocês viram aí. Já temos uma incongruência aí nesses argumentos do governador Ibanez, porque ele diz que só foi na casa do Daniel Vorcaro. E o próprio Daniel Vorcaro já afirmou que também foi na casa do Ibanez. Então já fica essa dúvida aí. E a outra questão é que aqui em Brasília isso está pegando fogo. A oposição aqui protocolou hoje um impeachment do governador Ibanez por causa desses casos do Banco Master. E aí você vai entender o porquê agora também. Olha essa matéria aqui agora, que vai vir lá na frente. A gente faz aquele trabalho de vincular as notícias e as matérias para poder formar uma opinião. Então vamos lá. Essa aqui, ó,
decisão da PGR sobre Beto Louco fez Vorcaro descartar a delação. Vocês sabem que o Daniel Vorcaro, o advogado que estava antes, parece que saiu lá do caso e entrou outro. Isso deu um burburinho na mídia de que poderia ser o indícios de uma delação premiada, né? Mas, pelo que nós estamos vendo aqui, acho que isso não vai acontecer, não. Notícia, fonte do Metrópolis, viu, pessoal? O banqueiro Daniel Vorcaro descartou firmar um acordo de delação premiada por um motivo simples. Se a Procuradoria-Geral da República não aceitou a proposta de Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, de revelar tudo o que sabe sobre o esquema de fraudes na cadeia dos combustíveis, a avaliação é que o mesmo poderia ocorrer com eventual proposta do banqueiro. Em comum, os dois têm relação com muitas autoridades. Do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil, ao presidente da legenda, Antônio Rueda, diversos políticos mantinham acesso privilegiado a Beto Louco. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, teria inclusive viajado em uma aeronave associada ao empresário ligada ao PCC. A PGR teria alegado falta de provas para descartar a delação de Beto Louco, desconsiderando o testemunho como elemento probatório suficiente. Ele está foragido. No caso de Daniel Vorcaro, suas conexões envolvem políticos do PT, do Centrão, além de integrantes do Judiciário e do Executivo. O banqueiro é investigado por fraudes no sistema financeiro que podem chegar a 12 bilhões. Ele perdeu o controle do Banco Master e permaneceu 11 dias preso. Apesar de ter sido solto, continua sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. As investigações se concentram na proposta de compra do Banco Master pelo BRB, por interferência política. O negócio foi vetado pelo Banco Central após a própria autoridade financeira ter dado aval para as conversas. Então, matéria lá do Metrópolis, pessoal. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Um dos motivos também que dizem que estão descartando a delação premiada é porque para ele fazer essa delação, ele tem que sair da condição de mandante, de chefe da organização criminosa. Ou seja, teria que ter alguém acima dele. E aí, para quem estaria acima dele? Então, esse é outro motivo muito importante para essa questão da delação de Daniel Vorcaro. E aqui vocês entenderam essa vinculação que está trazendo, pessoal? A pergunta que não quer calar é por que o governador estaria na casa do banqueiro e por que o banqueiro disse que também foi a casa do governador. Isso é que a gente quer saber aqui de Brasília, principalmente o cidadão de bem que provavelmente vai ter que cobrir aí um rombo, né, gigantesco, em que pese aí saiu uma outra matéria do Metrópolis dizendo que teria 3 opções, né, de cobrir esse rombo, mas se você for ver as 3 opções todas levam ao pagador de impostos, né? Enfim, vamos dar sequência aqui com as nossas matérias. Eu quero trazer para você agora. Isso aqui a gente já falou, tá, pessoal? Outra dessa do Banco Master. Enquanto a gente está aqui chorando para poder pagar uma conta que não é nossa, né, do BRB, esse cara aqui tá Tanuri, que é testa de ferro do Daniel Vorcaro, pelo que aponta as investigações e a mídia, teria transferido para um paraíso fiscal, chega de uma monta de aproximadamente 15 bilhões de reais, tá? Então, isso aqui, eu não ia nem trazer para vocês, eu só trouxe novamente porque a gente já falou. E agora aqui, ó. Matéria do Infomoney, pessoal. Infomoney, vamos lá. Deixa eu botar na outra para ler, que para vocês fica melhor aqui, ó. Banco Central manda BRB provisionar 2,6 bilhões para cobrir fraude do Banco Master, de jornal. O Banco Central determinou que BRB faça um provisionamento de 2,6 bilhões em seu balanço para cobrir perdas com compras de carteiras de crédito fraudulentas do Master, liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o banco controlado pelo governo do Distrito Federal, BRB,
adquiriu 12,2 bilhões em carteiras de crédito da instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro, que disse que foi lá na casa do governador e encontrou com o governador também, recebeu ele na sua casa. De acordo com o governador, entrou mudo e saiu calado. O que mais tarde foram identificados como sem lastro em operações reais na primeira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A exigência foi formalizada por meio de um termo de comparecimento enviado ao BRB em 7 de janeiro, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Folha sob condição de anonimato. Matéria do Infomoney, que diz que o Banco Central deu um checkmate aí no BRB, mais precisamente no governo do Distrito Federal, no GDF. E aí, você está conseguindo entender que essas matérias estão todas entrelaçadas? Então, isso é algo que a gente tem que analisar fora da bolha, sair de dentro da pequena esfera e parar de analisar notícias como simples. Outra coisa, e analisar elas todas juntas, concatenadas, é isso que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa que chama muita atenção, e eu aposto e acho que se fosse qualquer outro governador do Brasil, já estaria estampado isso em todos os jornais. Mas aqui em Brasília, eu não sei o que acontece, que a mídia aqui, para divulgar alguma coisa dele, é um Deus nos acuda. E do Brasil, então, nem se fala. Eu, às vezes, fico aí me perguntando, será que tem alguma vinculação com algum acordo, com alguma coisa firmada aí, com o partido, talvez, o MDB, junto com as mídias, junto com o Michel Temer, junto com o Alexandre de Moraes? Será que esse negócio do Banco Master, que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato, foi achado um contrato de 129 milhões para ela advogar no processo, tem alguma vinculação com isso? Então, aqui são apenas provocações que eu estou fazendo para você me responder aqui. Me responde nos comentários se você acha que tem alguma vinculação isso tudo com Toffoli, Alexandre de Moraes e Banco Master, BRB e ainda INSS, que vocês lembram que o Banco Master também recebeu muitos aportes de associações e instituições aí de aposentados e pensionistas? E eu venho dizendo, vamos estudar e aprender a analisar as matérias de forma concatenada, tá? Então, atenção nisso aí. Peguei pesado, né, pessoal? Desculpa, mas eu tenho que provocar vocês para a gente pensar e aprender a entender a malícia desse jogo de política, direito e tudo isso que está relacionado e ligado. Então vamos pensar juntos, tá? Como amigos. Vamos para a próxima matéria aqui. Olha ele aí de novo. Matéria do Infomoney, tá, pessoal? Então, ministro Dias Toffoli. Ixi, Maria, é a outra tela que eu quero. Essa aqui, ó. Matéria do Infomoney. Já tinha usado por Toffoli para ir à final da Libertadores, aquele que eu falei, também esteve em resort. Vocês viram as matérias todas aí dos resorts, né? Então, vamos lá. Ó. O jatinho que levou o ministro do STF, Dias Toffoli, para assistir à final da Libertadores de 2025 em Lima, no Peru, também esteve no ano passado na região do Resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, do qual parentes do magistrados foram sócios. E aí foi transferido, né, agora para um advogado e tal. Enfim. Vocês viram a matéria também, né, da cunhada do Toffoli dizendo que o marido dela não era sócio disso, que a casa dela é muito simples e humilde. Então, foram pelo menos 2 datas que coincidiram com diários de seguranças que atenderam ao ministro do Supremo. Os registros de voos revelam que uma aeronave em nome de uma empresa do empresário Luiz Oswaldo Pastore fez trechos entre Ourinhos, São Paulo e Brasília em março e agosto. Nessas mesmas datas, houve pagamentos das diárias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, para seguranças acompanharem o ministro do Supremo Tribunal Federal em Ribeirão Claro. Vocês sabem que também o Metrópolis fez um levantamento, ou foi a Malu Gaspar, não vou me recordar agora, e foi gasto no ano passado mais de R$500 mil pelo Tribunal Regional aqui da 2ª do TRT de São Paulo
para cobrir essas diárias da segurança só do ministro Dias Toffoli nessas viagens lá para o resort, tá? Situado à beira de uma represa e considerado um destino de luxo, o Resort Taiaiá está no epicentro de uma crise aberta pela atuação do ministro do Supremo nas investigações envolvendo o Banco Master. Reza a lenda aí, pessoal, estou ouvindo fofocas, boatos, isso aqui não são fatos, não são provas. Estou ouvindo fofocas de que outros ministros já estariam pressionando para ele abrir mão da competência do foro privilegiado lá, que ele alega que tem um deputado baiano envolvido, mas até agora ninguém sabe direito ao certo o que está acontecendo, e mandar isso para a primeira instância, que seria uma saída para eles tentarem mitigar essa crise, tá? E aí, eu quero perguntar para você, você acha que isso vai mitigar a crise ou que o pedido de impeachment e talvez o impeachment dele já está à vista? Eu falei também que eles estão competindo. Quem que vai cair primeiro? Toffoli ou Moraes? Que o campeonato ali tá tenso entre eles. Só que tem um detalhe importante que eu vou dizer aqui para vocês. O André Ventura, que está candidato lá na eleição de Portugal, e aqui a gente vai fazer um tour geopolítico bem rápido, foi para a segunda volta, que lá é o segundo turno deles. Se o André Ventura ganhar para presidente lá, uma das promessas dele é de que vai virar de cabeça para baixo todos os investimentos e a vida financeira de Gilmar Mendes em Portugal. E aí, meu amigo, sabe quem é que entra nesse debate, nesse embate aí, nessa competição de quem é que cai primeiro, se ainda não tiver caído nenhum desses outros ministros? Ele mesmo, o intocável do Supremo Tribunal Federal, o decano. Pode ter certeza que ele entra nessa lista. Essa é a minha opinião, sem rodeios, sem amarras, porque eu não estou aqui para falar o que ninguém quer que eu fale, e sim para dar a minha opinião para vocês. Vamos até o final aqui. Opa, agora ele, ó, o nosso humor negro. E eu falei para vocês que às vezes nós brasileiros temos que ter o nosso humor negro mesmo, que é rir para não chorar. Sexta-feira, papai. Pode olhar aí, meio-dia. Ah, meu filho, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. O ano mal começou e o cartão de crédito já tá pedindo arrego, meu filho. Relaxa que você tá no caminho certo. Janeiro foi feito para isso mesmo. Uns chamam de dívida. Eu chamo de prova de otimismo financeiro. Antes você viajar com dinheiro do banco, que o dono do banco viajar com seu dinheiro, bocó. O povo julga, não, mas gastou tudo nas férias, não pensou no amanhã. Ah, meu filho, o amanhã é incerto, mas a cerveja de hoje é uma certeza mais que maravilhosa. Então, em vez de dar satisfação, entre na campanha nacional pela vida e bora cada um cuidar da sua, papai. Viajar é o famoso fundo garantidor de lembranças. Detalhe pequeno, bebê. Dívida se negocia, tempo perdido não. Acorda, Brasil, e vai viver porque sextou, bebê! Pessoal, quem quiser seguir aí o Henrique Maderite, vocês viram o Instagram dele aí, eu acho muito fera. O humor que ele traz, que de fato, é como eu falei, é rir pra não chorar, tá? Quero falar com vocês algo muito importante e aqui, diante dessas notícias aí, compliance zero e tudo mais, o FGC vai ter que tirar do bolso do brasileiro, porque os grandes bancos que compõem esse fundo garantidor vai acabar saindo do teu bolso. Mas aproximadamente 46 bilhões da última vez que eu vi aqui as notícias. E mais de 1,8 milhões de brasileiros tiveram prejuízo financeiro com esse caso todo aí que envolve Banco Master, BRB, Will, que também o outro banco que depois descobriu que era do Master. E enquanto isso, os paraísos fiscais nas Ilhas Virgens Britânicas e em vários outros lugares do mundo estão ficando abarrotados de bilhões e bilhões
do dinheiro que é do povo brasileiro, que é do povo do Distrito Federal, que é do povo aqui da nossa nação. E aí só vai engordando. É a conta do irmão do Dias Toffoli, é a conta do Testa, do Toroni, lá Torini, do Daniel Vorcaro, é a conta do próprio Daniel Vorcaro. E o brasileiro tem que levantar e sair do sofá. Acorda, Brasil. Acorda mesmo. Henrique Maderite tem toda a razão. E nós temos que agir, e agir forte, para poder sair dessa situação e ser encarado como toda a América merece, como um primeiro mundo, como um Estado-nação, algo gigantesco que nós somos. Então, desculpa o desabafo, mas como eu falei, estou aqui para falar sem rodeios e sem amarras. Não recebo dinheiro da estatal igual a grande mídia recebia e agora até ela está denunciando. Eu tenho a impressão de que o Estado largou de mão, tá? Dessas notícias vinculadas ao Banco Master, a ministros do Supremo. Essa é a impressão que eu tenho, porque de acordo com o meu entendimento, enquanto as grandes mídias recebem dinheiro do governo, tá tudo certo, mas acontece que eles compraram uma briga com outros bancos muito maiores do que eles. E aí, meu amigo, quando os outros bancos, Faria Lima e etc., entram na briga e começam a pagar muito mais e a denunciar o que estava acontecendo, as mídias tradicionais começam a publicar. Então, é isso que está acontecendo aí no nosso Brasilzão agora. E o que nós podemos fazer? Entrar na onda e entrar com os pedidos e bater e denunciar para que a gente consiga ter aí um Brasil melhor. Então, você já sabe, encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas possível que você puder, porque o que nós temos de arma é a informação e ainda aqui na internet nós podemos fazer esse tipo de coisa. Enquanto ainda podemos, vamos aproveitar e encaminhar pelo WhatsApp. Espero que você tenha gostado, é um prazer enorme estar aqui com você e eu sei que esse vídeo de hoje vai dar uma repercussão, um balaco aqui para mim, mas não tem problema, eu estou aqui para trazer informação, para trazer a minha opinião, sem amarra e sem rodeios para você. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, fiquem bem e eu vou trazer mais informações para vocês, se Deus quiser.